Muito bom dia, você que está agora conectado para esse momento na Escola Bíblica Dominical. 2020 será um ano marcado por grandes mudanças. E uma delas será, sem dúvida, a Escola Bíblica Dominical, não só no templo, mas também de maneira virtual. Sim, agora você já pode fazer parte dessa escola. Você pode acompanhar nossas lições. Então, queremos que você venha fazer parte da Escola Bíblica Sinai. A nossa lição de hoje, nossa aula começa nesses dias com um tema muito intrigante, que é escatologia. Então, nós queremos convidar você para estudar na série Doutrinas Bíblicas, o tema escatologia. Você está pronto? Então venha conosco para essa jornada. Antes de seguirmos por essa jornada do estudo da escatologia, nós queremos dar as boas-vindas a todos os alunos dessa escola. Sim, todos os alunos que a partir de 8 horas da manhã de domingo vão ter acesso no canal do YouTube às lições sobre esse tema escatologia. Observem, de 8 às 10, você pode usar esse momento para abrir o vídeo, para acompanhar o vídeo, para pausar o vídeo, para que você possa se inteirar, escrever, que você possa ler os textos bíblicos e viver um momento de edificação e de aprendizado da palavra de Deus. Você está convidado a viver esse momento conosco, mas preste atenção a algumas dicas que nós precisamos dar para você nesse momento. A primeira delas é essa: separe um momento para estudar as doutrinas. Que coisa boa é saber que Sinai está estudando as doutrinas bíblicas. Separe esse momento de domingo pela manhã. Compreenda que, além do domingo, essa aula vai ficar nessa plataforma, disponível para você assistir a aula se você não pôde estar nesse horário definido para estudar a Bíblia, para estudar esse tema das Escrituras. Mas é muito importante que você separe um momento para estudar as doutrinas bíblicas. A segunda coisa que nós queremos que você faça, é tão importante, é você pegar a sua Bíblia e você pegar um caderno. Já pensou? Depois de um período com a sua Bíblia e com o seu caderno, fazendo anotações tão importantes sobre as Escrituras, sobre os ensinos que nós estaremos compartilhando nessa grande escola que é a Escola Bíblica? Sim, isso vai ser de muita edificação para a sua vida. Uma terceira coisa que você precisa fazer é anotar as dúvidas. E certamente você vai poder fazer perguntas que vão elucidar esses temas que às vezes eles são sombrios ou difíceis de compreender. Por isso a Escola Bíblica, a Escola da Bíblia, é um lugar para nós tirarmos essas dúvidas. E agora você vai poder fazer isso. Então anote perguntas, qualquer dúvida que você tenha, para que você possa então fazer uma quarta coisa muito importante, que é enviar estas perguntas ou dúvidas para o nosso canal oficial do WhatsApp. Você vai botar lá escatologia e vai escrever a sua pergunta, a sua dúvida. À medida que nós formos tratando os assuntos, vamos pegar estas perguntas e vamos tentar esclarecer cada uma dessas dúvidas que os nossos irmãos têm sobre escatologia. Você está pronto para essa jornada? Então seja muito bem-vindo. Agora eu preciso dizer que essa última dica, ela é imperdível. A última dica é: foque no destino final. Por que foque no destino final? Sabe que muita gente tem medo de estudar Apocalipse? Muita gente tem medo de ler a literatura apocalíptica. Muita gente tem muitas dúvidas a respeito de escatologia, porque em alguns momentos fica muito preso a algum tipo determinado de interpretação. Ora, não é para você ter medo, é para você ter esperança.
Então eu quero convidar você para focar na atitude final, ainda nesta lição, na atitude que nós devemos ter frente ao tema da escatologia. Eu quero convidar você a pensar e a executar isso na sua vida. Olhar para o ponto de chegada. E o nosso ponto de chegada é a volta gloriosa de Cristo e o encontro da igreja com Cristo. Então venha fazer parte desta série de estudo das doutrinas bíblicas sobre o tema escatologia. Para a nossa aula 1, eu quero convidar você a fazer uma oração, para que esse seja um tempo consagrado a Deus, para que nós sigamos estudando a palavra de Deus. Então aí onde você está, vamos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos deu. Bendito Deus, nosso Pai soberano, te louvamos por uma manhã em que nós iniciamos a Escola Bíblica Dominical virtual. Cada pessoa pode ter acesso a esta aula através das redes sociais. Nós pedimos, Senhor, que haja um grande despertamento, um grande crescimento, que a bênção do Senhor seja sobre nós, para entendermos o poder da Tua palavra e vivermos sem medo, vivermos com esperança, a esperança da volta de Jesus. Nós oramos e agradecemos por essa linda manhã, por esse novo dia. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você disse amém comigo? Então vamos caminhar por essa jornada. É claro que não é a mesma coisa ter os alunos aqui na classe estudando a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que também será uma forma edificante para nós aprendermos a palavra de Deus. A nossa lição de hoje, que é uma lição introdutória sobre o tema escatologia, tem duas coisas principais, dois objetivos principais que nós queremos compartilhar com você nesta hora. O primeiro objetivo é o que é escatologia. Nosso objetivo é que você entenda o que significa escatologia. É de muita importância. E, mais ainda, que isso leve ao seu coração o sentimento de estar cada vez mais estudando a palavra de Deus sobre temas que às vezes nós temos muitas dúvidas. Então se prepare para entender um pouco mais sobre esse tema. E o segundo objetivo nosso é entender qual a importância do estudo da escatologia. Por isso, quero convidar você nesse momento a conversar com alguém. Se você estiver sozinho, você vai então conversar com seus pensamentos, ou você pode escrever agora, num tempo muito rápido, o que é escatologia para você. Se você puder agora, se voltar para alguém que está perto de você e dizer o que é escatologia, vai ajudar bastante. Se você puder escrever para você o que é escatologia, também vai ser esclarecedor. Eu vou lhe dar alguns segundos para você fazer isso. Pronto, o nosso tempo acabou. O que você disse para alguém nessa hora sobre escatologia? Eu espero que ninguém na sua casa pense que você está xingando essa pessoa. Claro que não. O que você escreveu sobre escatologia? Pastor, é tanta coisa que nem dá tempo. Mas que bom que você pensou aí o que significa escatologia. Vamos então pensar sobre essa realidade. Quando nós olhamos para o significado da palavra escatologia, parece um palavrão, não é verdade? Mas nós podemos entender a partir de duas palavras. A palavra escatos, que significa último, e a palavra logia, que significa estudo. Quando nós pensamos sobre essas duas palavras, literalmente nós podemos dizer que escatologia é o estudo das últimas coisas. Simples assim. É o estudo do que acontecerá nos últimos dias. É claro, de acordo com o plano de Deus, não de acordo com os seus planos, não de acordo com o plano das autoridades
políticas, mas de acordo com o plano de Deus. E também das consequências deste final. Isso mesmo, mas observe, olhando para além da morte física nesse mundo. E aí, nós podemos dizer então que escatologia é a consumação dos propósitos de Deus. Quando nós então nos propomos a estudar sobre escatologia, nós vamos estudar sobre os últimos acontecimentos previstos na Escritura. A Bíblia está repleta de textos que vão nos dar uma visão e um vislumbre das coisas que acontecerão nos últimos dias. Então, essa jornada é uma jornada incrível de aprendizado. Se nós olharmos para as Escrituras, a expressão últimos dias, você pode marcar na sua Bíblia agora e no seu caderninho. No texto de Isaías, no capítulo 2, verso 2, eu chamo a sua atenção para a expressão últimos dias. Olha o que diz esse texto: acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. Você observa então a expressão últimos dias. Só pela ideia da profecia de Isaías, nós estamos diante de um texto que fala de uma ascendência do povo de Deus. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Quando nós observamos o texto de Miqueias, capítulo 4, verso 1, a ideia parece semelhante. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes e se exaltará sobre os outeiros. A ele concorram os povos. Esta é uma forma de dizer que os últimos dias, eles anunciam a grande exaltação do Senhor e da casa do Senhor e o julgamento sobre todas as nações. Quando nós olhamos no Novo Testamento, no capítulo 1 de 1 Pedro, nos versos 20 e 21, acompanhe comigo, olhe na sua Bíblia, diz assim: o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos. A tradução aqui não diz últimos dias. Por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O autor dessa epístola geral, Pedro, está falando da manifestação do Senhor nos últimos tempos. E também, quando seguimos para a primeira epístola de João, no capítulo de número 2 e o verso de número 18, encontramos assim: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muito anticristo se tem levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Nesse trecho, nós encontramos uma diferença, e uma diferença em relação a Isaías, uma diferença em relação a Miqueias. Agora a expressão é última hora. Então, é importante você olhar da seguinte maneira: últimos dias, últimos tempos e última hora. Essas três expressões, elas vão vir da palavra grega eschaton e escata, que significa exatamente último. Por isso, nós estamos estudando agora escatologia, pensando nos últimos dias e o que a Bíblia revela sobre os últimos dias. Em junção com o Logos, a palavra, nós então temos o estudo a doutrina das últimas coisas.
o que é escatologia? É o estudo das últimas coisas que hão de acontecer, das últimas coisas que vão fazer parte da consumação dos planos de Deus. É muito interessante porque há um autor, o Berkhoff, que fez uma consideração muito importante. E eu quero que você grave isso. Ele escreve dizendo o seguinte: a escatologia nos mostra que a história do mundo e da raça humana chegarão à sua consumação. Observe com muita atenção a consumação do mundo e a consumação das pessoas. Nós estamos então falando da escatologia, que poderia ser considerada de duas perspectivas: a escatologia do mundo, o fim do cosmos, o fim de todas as coisas criadas, e a escatologia da pessoa, a morte e o destino final de todos os homens. Então é muito interessante estudar esse tema. Acredito que você tem aí algumas dúvidas e já está escrevendo e já tem enviado para a nossa equipe, para que nós possamos crescer e desbravar esse tema, que, volto a dizer, não é um tema simples, é um tema difícil nas Escrituras, mas esse tempo difícil também é um tempo para aprendermos, vamos nos debruçar sobre esta realidade. Quando nós olhamos para a escatologia, há então diferentes correntes escatológicas, porque quando nós estudamos o capítulo 20 do livro de Apocalipse, o texto fala de 1000 anos, exatamente o que ficou conhecido na escatologia como o milênio. E é aí onde muitas pessoas acabaram divergindo a interpretação. Escolas surgiram para interpretar os sinais dos tempos. Nós, quando consideramos o milênio, podemos lembrar do amilenismo, do pré-milenismo, do pós-milenismo. São três correntes diferentes sobre uma mesma realidade que anuncia a volta de Jesus. Então, às vezes, por conta dessas diferentes correntes escatológicas, há alguma confusão sobre o tema, mas nós queremos passar também por esses temas, tendo um entendimento claro do que pode ser elucidado nas Escrituras sobre esses temas. Quando nós olhamos para temas como a tribulação e o arrebatamento, há muitas interrogações, muitas dúvidas que cercam o coração das pessoas a respeito desse tema. Então, é exatamente por causa disso que nós precisamos, apesar das correntes escatológicas, nós precisamos olhar para um ponto fundamental. E aí eu quero citar um autor, que é o Sproul Jr., ele fez uma consideração que é muito interessante. Ele diz assim: existem diferentes interpretações sobre o que irá acontecer no fim dos tempos, mas todas elas têm uma coisa em comum. Você pode olhar com mais atenção para essa afirmação? Olha como ele está dizendo: existem diferentes interpretações sobre o que irá acontecer no fim dos tempos, mas todas elas têm uma coisa em comum. Qual será esta coisa em comum? Qual é o ponto de convergência de todas as correntes escatológicas? É o destino final. Ora, qual é o destino final, então? Acompanhe o que ele diz: se não estamos indo para lugar nenhum, não existe caminho errado. Então ele diz: você só pode se perder se você tem um destino. Escatologia é o estudo do nosso destino, do destino da humanidade, do destino do cosmos. É por isso que a escatologia é importante quando é entendida corretamente. A escatologia, o estudo das últimas coisas, ele disse, é o estudo de para onde estamos indo. Esta afirmação, ela é salutar. Sabe para quê? Para você não ficar se perdendo em divergências, mas você ir direto ao ponto, com a certeza de que no fim todos nós estamos destinados à morte eterna
ou a vida eterna. De que todo esse mundo criado, que foi afetado pelo pecado, ele certamente será destruído. Então nós podemos encontrar o ponto de chegada. Qual é o ponto de chegada da escatologia? 1 Coríntios 15, 24, Paulo escreveu com muita propriedade qual é o ponto de chegada de toda a escatologia. Qualquer que seja a divergência, o ponto em comum é esse que nós encontramos agora em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Então virá o fim. Não há dúvida de que o fim virá, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Paulo está dizendo que o fim vai acontecer quando exatamente o Filho entregar ao Pai todo o domínio, quando todos os domínios da terra forem destruídos, toda a autoridade for entregue novamente ao Pai de quem o Filho recebeu. Esse é o ponto fundamental da escatologia. E é o ponto em comum da nossa compreensão e do nosso estudo da escatologia. Então, quando pensamos sobre isso, acredito que a essa altura, você então não tem dúvida sobre o que é escatologia. É o estudo das últimas coisas, segundo os propósitos de Deus. E então podemos perguntar nesta hora, qual a importância de estudarmos escatologia? A importância é para que nós tenhamos esperança no nosso coração. Então, ao dizer sobre isso, nós podemos observar que a nossa geração, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, ela vai precisar estudar o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. A igreja vai precisar estudar sobre isso, porque nós precisamos mais do que nunca estar firmados em esperança na sua palavra. A pergunta que vem a seguir, você pode me ajudar aí, é esta: qual a importância do estudo da escatologia? Você pode pensar sobre essa importância? Estudar a escatologia é algo fundamental. Estudar o que acontecerá no fim dos tempos é de suma importância para o cristianismo. Claro, a esperança é fundamental na fé cristã. Então nós queremos que você olhe para esse estudo dessa maneira. Quando nós olhamos para a escatologia, há um paradoxo. Esse paradoxo está muito claro nas Escrituras. Não há dúvida sobre ele. Ora, qual é o paradoxo que nós podemos encontrar? Quando estudamos escatologia na Bíblia, estudamos sobre uma certeza. Qual certeza? Nós estudamos sobre a certeza que aparece em vários textos bíblicos. Se você abrir ou marcar a sua Bíblia com esses textos, texto de João, capítulo 14, versos de 1 a 3, nós vamos encontrar certezas a respeito do fim dos tempos. Então acompanhe essas passagens que são tão importantes para a nossa fé e para a nossa esperança. Elas que foram declaradas pelos apóstolos e também por nosso Senhor Jesus. João capítulo 14, os versos de 1 a 3. Olha como nós não estamos falando de uma possibilidade. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós não estamos falando aqui de uma possibilidade no fim, mas de uma certeza. Qual a certeza? De que Jesus vai voltar, de que Jesus foi preparar lugar
de que quando ele voltar, ele nos levará para estar com ele mesmo, na casa do seu Pai. Nós não sabemos como é a casa do Pai, mas nós saberemos. Mas não precisamos ter dúvida de que Jesus vai voltar. Quando olhamos também para Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, também podemos falar das certezas nessa escatologia. Certezas que a Bíblia nos ensina, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, verso de número 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso de número 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E lá no verso de número 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ora, ao lermos então esse trecho da palavra de Deus e do sermão profético de Jesus, nós estamos falando de certezas. Certeza de que ele virá, de que ele vai separar a direita e a esquerda, de que ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Nós estamos então falando de certezas. Se abrirmos a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso de número 1, também vamos encontrar certezas que marcam a nossa vida nesse momento. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a prudência e doutrina diante de Deus e de Cristo Jesus, disse Paulo a Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos. Nós estamos falando de julgamento, estamos falando então de certezas. Agora, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso de número 7. Quando olhamos para o livro da Revelação, capítulo de número 1, verso de número 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Cada texto desse que nós acabamos de ler, eles não falam de dúvidas, eles falam de certezas. Então eles falam da certeza de que Jesus voltará, eles falam da certeza do juízo final de Deus sobre toda a humanidade, mas eles também falam do triunfo da igreja, o triunfo final da igreja. Ora, então qual é o paradoxo que nós encontramos no estudo da escatologia? Se por um lado nós somos marcados por textos bíblicos que nos asseguram os acontecimentos dos últimos dias, por outro, nós somos marcados por textos bíblicos que declaram a nossa incerteza sobre aspectos da volta de Jesus. E aí nós podemos então voltar ao Evangelho de Mateus. Por favor, me ajude aí, você em casa, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 24, acompanhe os versos seguintes assim, 36, Mateus 24, o verso de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso de número 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Verso de número 50, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera,
e nem hora em que, e numa hora em que não sabe. Quando olhamos para o capítulo 25 e o verso de número 13, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ora, ao olharmos para estes textos bíblicos, nós estamos então falando de nossas incertezas. E quando nós vamos ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 2, vamos encontrar essa mesma declaração, essa limitação humana. Que descreve a nossa limitação de não sabermos o dia nem a hora. Diz o texto, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Então, o que podemos dizer nesse momento em que estamos imbuídos de estudar escatologia? Nós podemos falar que esse grande paradoxo, ele está presente na nossa vida. Primeiro, a certeza da volta de Jesus. Devemos estudar a escatologia não como quem tem dúvida sobre a volta de Jesus, nem sobre os acontecimentos finais, mas devemos estudar com a limitação, sabendo que nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta de Jesus. Ora, diante disso, há dois perigos que eu tenho chamado a atenção das pessoas e acredito que seja oportuno agora chamar a sua atenção. O perigo do sensacionalismo, daqueles que tentam exaltar cada acontecimento das Escrituras e olhar na história e talvez infligir medo às pessoas diante de acontecimentos que parecem ser da volta de Jesus. E dessa maneira muitas pessoas já ousaram escolher uma data para a volta de Jesus. Seitas inúmeras, muita gente, muitos profetas já estabeleceram uma data para a volta de Jesus e até hoje todas estas estimativas elas deram em fracasso. Por isso, se existe um perigo iminente sobre o estudo da escatologia, é o sensacionalismo. Por outro lado, o perigo não menor do que esse é a negligência. Nós ficarmos desapercebidos, desatentos, e não estarmos preparados para atentar para os sinais da volta de Jesus. Ora, diante disso, nós estaremos mais atentos aos sinais, nós estaremos mais convictos do que a Bíblia nos ensina. Por isso, esse tema é tão importante para a escola bíblica dominical. Você está preparado e disposto a viver essa jornada? Então venha fazer parte desse momento conosco. Acredito que um teólogo muito inspirado na teologia da esperança, o Jürgen Moltmann, ele diz algo que nos dá uma serenidade no estudo da escatologia. Olha o que ele diz: na realidade, a escatologia ela é idêntica à doutrina da esperança cristã, que abrange, atenção, tanto aquilo que se espera, como o ato de esperar, suscitado por esse objeto. Mais do que nunca, nós precisamos unir as duas coisas, a espera e o ato de esperar. Então ele diz, o cristianismo é total e visceralmente escatologia, não só a moda de apêndice. De fato, a fé cristã vive da ressurreição do Cristo crucificado e se estende em direção às promessas do retorno universal e glorioso de Jesus Cristo. Ora, ao olhar para estas palavras, eu e você temos que considerar a espera da volta de Jesus e o nosso esperar. E como nós estamos esperando esse desfecho final de toda a criação, a consumação dos séculos. A nossa jornada,
Então, vai passar por temas muito peculiares. Quero convidar você a pensar sobre eles. Nós vamos estudar aqui em escatologia sobre a morte física, a morte espiritual. Sim, nós vamos pensar sobre isso. E nós vamos também falar sobre a morte eterna. Nós vamos estudar sobre a imortalidade da alma. Estaremos estudando sobre o estado intermediário, sobre o milênio, sobre a segunda vinda de Cristo, que é o ponto central da teologia cristã, a volta de Jesus, a ressurreição, o julgamento final e o destino eterno de todos os homens. Espero, nas próximas aulas, poder caminhar com você sobre esses temas. Acompanhe na nossa próxima aula o tema sobre a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, para concluir, eu quero revisar com você duas coisas que são importantes. Primeiro, se você lembra o que é escatologia, é o estudo das últimas coisas. Segundo, qual a importância do estudo da escatologia? É tão importante para que nós, como igreja, nos preparemos para os acontecimentos, para os últimos acontecimentos, e vivamos a espera e o ato de esperar. Então eu quero desafiar você a viver esta atitude. Tito capítulo 2, os versos de 11 a 14. Com muito carinho, olhe o que Tito escreveu, o que Paulo escreveu a Tito. Tito capítulo 2, de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então, antes de você terminar esta aula, eu quero convidar você a olhar com mais atenção palavras que eu destaquei nesse texto bíblico. Olha o que está no verso de número 12. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente. Isso é viver agora, viver no presente, no mundo, viver agora, de maneira sóbria, justa e piamente. Como você está vivendo hoje? Como você está vivendo agora a expectativa dos últimos dias? Depois ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, esse texto estabelece a atitude escatológica. Qual é a atitude escatológica que se espera da igreja? Que ela viva no presente, no mundo de hoje, que ela viva no agora, dessa maneira, sóbria, justa e piamente, mas não só assim, que ela viva aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus. Esta é a atitude que nós esperamos, que essa aula possa produzir no seu coração, uma atitude escatológica, vivendo o presente, caminhando para a eternidade. Por fim, o verso 14 diz assim: que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Quando Jesus voltar, não tenha medo, tenha a certeza de que
nós somos um povo todo dele. E mais do que isso, enquanto ele não vem nos buscar, nós somos zelosos de boas obras. Que Deus abençoe a nossa escola bíblica, que Deus abençoe a Igreja Batista Sinai, que Deus abençoe você que está ao alcance desta aula. Eu peço a Deus que nos inspire, que abençoe os nossos professores, para que possamos adentrar por esses temas, entendendo que nós estamos vivendo o presente, mas estamos aguardando a manifestação do nosso grande Rei, e nós fazemos isso com zelo. Deus abençoe você, e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Deus abençoe a Escola Bíblica Sinai.